Olá, eu sou a doutora Cecília Tartari, pediatra e neonatologista da Clínica Mantelli. Eu queria falar para vocês a respeito da bronquiolite. Apesar de já estarmos em novembro, não seria mais um período de infecções virais, mas decorrente dessa época que está ainda um pouquinho frio, o clima ainda está um pouquinho instável e os vírus ainda estão, principalmente o vírus sincicial respiratório, né, assim como os outros em geral, ainda estão muito sobressalentes, né? Eles ainda estão bastante por aí, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Vou falar especificamente da bronquiolite. Eu ontem respondi uma matéria para alguns portais, algumas revistas, a respeito até do filho da Gabriela Pugliese, que foi diagnosticado com bronquiolite com 7 dias de vida, né? Então, a bronquiolite, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Ela é uma inflamação nos bronquíolos, que são as terminações dos brônquios, que faz parte da árvore brônquica pulmonar. Então, é através dos bronquíolos que o ar passa para ir para os alvéolos, né, onde tem a troca de gás. Então, sai, né, quando a gente respira, que a gente puxa o ar, a gente tem essas trocas de gases, né? Então, entra o oxigênio para o sangue e sai o gás carbônico através dos pulmões. Quando tem essa inflamação, existe uma dificuldade desse ar penetrar pelos bronquíolos e ir até os alvéolos para a gente conseguir fazer essas trocas. Ela é causada por um vírus. Ela é um vírus que chama-se vírus sincicial respiratório, que é muito frequente nos bebês abaixo de 2 anos. Mas quanto mais cedo, ou seja, quanto mais novinho é o neném, maior gravidade tem essa doença. Ela é transmitida como todos os vírus, através de gotículas do ar. Então, é claro que quando tem essa temperatura um pouco mais baixa, essas temperaturas um pouco mais instáveis, a gente tende a ficar em ambientes mais fechados e esse vírus fica circulando nesses ambientes. Por isso é que o indicado é, quanto menor o bebê, menor é possível, né? Quanto mais novinho é o neném, o ideal é que ele fique o mais tempo reservado dentro de casa mesmo, né? Com menos contato com outras pessoas, evitar ambientes fechados, deixar o ambiente mais arejado. Então, assim, nunca vai com um bebezinho pequeno para um shopping, para um restaurante fechado, onde tem aglomeração, onde tenha muita gente. O ideal é que esse bebê fique realmente em casa. Evite visitas, né? Isso é uma coisa que sempre perguntam no consultório: eu posso receber visita? Então, eu sempre falo com cautela, de preferência só os familiares, né? Avó, avô, tio, tia. E os amigos vão entender que vão conhecer o neném ou através de um vídeo, ou, que hoje em dia a gente está bem mais prático, né? Ou depois que o bebê esteja um pouquinho maior. Então, a bronquiolite, ela causa uma inflamação nesses bronquíolos, o que prejudica a entrada de ar. Muitas vezes ela tem um período, né, de tempo essa doença, assim como todos os resfriados, as gripes, né, causadas até por outros vírus, eles têm um tempo. Não existe um tratamento como, por exemplo, infecções bacterianas que a gente usa um antibiótico. A gente não tem nenhum medicamento que diminua essas infecções virais, a não ser os sintomáticos, ou seja, quando tá com febre ou quando tá às vezes com o narizinho um pouquinho mais entupido, que a gente precisa fazer inalação, que precisa fazer lavagem nasal ou precisa usar um antitérmico. Então não existe um remédio que faça cessar, que faça diminuir. Ela tem um tempo, essa doença. E ela vai causando um pouco, qual é a gravidade? É o grau de insuficiência respiratória que pode ter por conta dessa inflamação, por conta dessa dificuldade que o bebê tem de respirar. Quanto maior a inflamação que ocorre nos bronquíolos, né, ou seja, quanto menor é o neném também, maior chance que ele tem de ficar cansado. E quais são os sinais que a gente tem que ficar atento quando o bebê está com uma suspeita, né, de alguma infecção viral, que pode ser a bronquiolite, né, o vírus sincicial respiratório? Quando o bebê começa a ter um pouco de insuficiência respiratória, dificuldade para respirar. E isso é caracterizado por, às vezes, um batimento de asa de nariz, que a gente chama, que é quando essas asinhas do nariz ficam abrindo e fechando, que não é comum nos bebês normais. Retração de fúrcula nesse buraquinho que a gente tem aqui entre as clavículas, que quando a gente está com dificuldade de respirar, isso entra aqui. Retração intercostal, que é no meio das costelinhas, onde
parece que mostra mais as costelas, e embaixo, retração subdiafragmática, que é quando aparece aqui, entra na respiração, perto aqui no final das costelas, onde a gente tem o diafragma. Quanto maior o grau de desconforto respiratório nesse neném, mais vão aparecer esses sinais que eu relatei. Então, é quando começa a ter esses sinais, o ideal, claro, o indicado é que essa família vá a um pronto atendimento, essa criança precisa ser avaliada, muitas vezes precisa fazer o teste da oximetria para ver quanto que está a saturação do neném, porque muitas vezes a saturação está baixa e ele precisa de um suporte de oxigênio. E o tratamento é isso, suporte de oxigênio, às vezes precisa fazer fisioterapia respiratória, realizar a aspiração das vias aéreas para tirar o excesso de secreção, para que esse neném consiga respirar melhor. Então, fiquem atentos, as mamães que estão com bebezinhos pequenos, é melhor que fiquem em casa, é melhor que evitem muitas visitas, porque muitas vezes a gente não sabe quem é que está indo visitar, se está com vírus ou não está, às vezes não tem manifestação respiratória, mas a pessoa está carregando o vírus, então fiquem atentos e vamos esperar que o tempo melhore para que isso tudo passe.